Então, boa noite. Nós estamos na quarta aula do curso Judaísmo em Casa. E para quem não esteve aqui nas aulas anteriores, nós estamos é uma aula bastante técnica, explicando como cumprir as mitzvot que podem e devem ser cumpridos em casa. Mas como dizem os nossos sábios, tem muitas coisas que às vezes de repente podem parecer básicas, porque já sei como fazer isso, já estou acostumado, já estou fazendo, etc. Mas como dizem os nossos sábios, em Bet Midrash Belo Hidush, não tem, você pode sempre reestudar alguma coisa, sempre você vai aprender uma novidade, alguma novidade interessante. Então, com certeza, mesmo quem já conhece esses assuntos, pode aproveitar e aprender alguma coisa, alguma novidade, algum twist novo, algum motivo, alguma razão, sei lá, receber alguma nova luz também. Hoje nós vamos falar, semana passada falamos sobre a reza, semana anterior falamos sobre kashrut, semana anterior falamos sobre o começo do dia de um judeu ou de uma judia, quando ele levanta de manhã, e hoje nós vamos falar, e também semana que vem, sobre o Shabbat. Ultimamente, algumas pessoas me falaram, eu também percebi isso, sabe, quando você sai da rotina por muito tempo, você perde a noção do tempo. Né? Perde a noção do tempo, o que é hoje? Segunda, terça, de manhã, de noite, sabe? Você saiu da rotina. No judaísmo, na verdade, não dá muito para sair da rotina, porque você sempre tem um dia por semana que você tem que guardar muito bem, que é chamado o Shabbat. O Shabbat tem que ser cumprido no sétimo dia da criação. Na verdade, não só no sétimo dia, nós lembramos o Shabbat todos os dias da semana. Ou seja, o objetivo durante a semana é chegar sempre no Shabbat. Assim como uma pessoa, ele trabalha, o objetivo de trabalhar para ganhar. E ganhar é para quê? Para se alimentar, é para ter qualidade de vida. Então, apesar que ele trabalha, mas o objetivo do trabalho não é trabalho, é o ganhar a qualidade de vida. Assim também, o objetivo da domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta é para chegar no Shabbat. Por isso, quando nós rezamos de manhã e falamos o Shir Shel Yom é o cântico do dia, que falamos todos os dias de manhã, que era o cântico do dia que era dito, cantado pelos Leviim no templo sagrado. Então, falamos Hayom Yom Rishon Ba Shabbat. Hoje é o primeiro dia do Shabbat. Por que você não fala que hoje é o primeiro dia, domingo, né? Segunda, terça, quarta. Por quê? Não, segunda do Shabbat, terça do Shabbat. Por quê? Porque o objetivo é o Shabbat. O objetivo é chegar no sétimo dia. Então, mesmo aquilo que nós fazemos durante a semana, lembramos do Shabbat, lembrar que sempre o objetivo é chegar no final do Shabbat. Tinha um sábio chamado Shammai, que ele costumava comprar na feira, quando ele precisava comprar comida, todos os dias. Antigamente não era você compra uma vez por semana. Você comprava, cada dia você comprava as comidas para aquele dia. Então ele saía, quando ele achava alguma coisa muito boa, um bom pedaço de carne, ele guardava isso para o Shabbat. No dia seguinte, ele achava uma carne melhor do que a anterior, então ele guardava o melhor para o Shabbat, e anterior ele comia durante a semana. Ou seja, sempre o objetivo, sempre o pensamento, mesmo durante a semana, sempre foi chegar no dia de Shabbat. Hoje em dia, que nós trabalhamos menos ou não trabalhamos, aparentemente, nós temos um Shabbat durante a semana toda, estamos fazendo Shabbat. Né? Não precisamos acordar às 4h30 da manhã, Newton não precisa fazer cirurgia, graças a Deus, 4h30 da manhã, e Rabino não precisa acordar 5h30 da manhã para ir na sinagoga também. Sei lá, é Shabbat, é tudo sabático, mesmo quem trabalha, mas não é a mesma coisa. Será que precisamos cumprir o Shabbat? Já estou cumprindo o Shabbat todos os dias. O que diferencia o Shabbat dos demais dias da semana? Na verdade, essa pergunta foi feita com um sábio. Desculpe, eu vou realmente deixar todo mundo em silêncio. Muito bem. Isso que eu ia falar. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer via o chat, tá? Se tem alguma pergunta assim urgente. Ou deixar no final da aula, vamos
depois dar oportunidade de todo mundo falar, conversar, fazer perguntas também. Então essa pergunta foi feita por um sábio chamado Rabino Moshe Tirani. Rabino Moshe Tirani, ele fez a seguinte pergunta. A Torá, nós sabemos, está escrito que o povo judeu... O meu ouvido está cortando? Não sei. E isso eu já não sei como fazer. Bom, de qualquer forma é o seguinte. Está escrito que o Shabat foi guardado pelo povo judeu já na época do Egito. Na época da escravidão, o povo judeu já guardava o Shabat. Tem algumas mitzvot que eles cumpriam antes da entrega da Torá. Quando o povo judeu sai do Egito, ele recebe a Torá fala, 6 dias você vai trabalhar, e 7º dia você não vai trabalhar. Aí se pergunta, ele faz a seguinte pergunta, por que a Torá vem e fala de novo sobre a mitzvah de Shabat? Eles já cumpriam essa mitzvah já antes. Por que a Torá precisa falar isso de novo? Qual a novidade? Ele responde o seguinte, existe uma grande diferença entre antes da saída do Egito e depois. Antes da saída do Egito, o Shabat tinha um grande significado. Shabat, qual o significado do Shabat? É descanso. Então, durante a semana, eles eram escravos, trabalhavam duro, eram perseguidos, chegavam em casa muito cansados. Chega o fim da semana, no dia de Shabat, então eles descansam. O Shabat tinha um significado, se diferenciava esse dia dos demais dias da semana, que eles trabalhavam durante a semana, mas no Shabat eles descansavam. Mas quando eles saíram do deserto, do Egito, foram para o deserto, então durante 40 anos eles eram alimentados por quê? Pelo maná, por cima. Todo dia caía comida, o maná, e tinha água para beber. Quer dizer, eles não tinham trabalho, não tinham para trabalhar, não precisavam trabalhar. Então eles tinham uma vida relaxada relativamente, como hoje em dia, todo mundo está em casa, sabe? Não tem muito o que fazer. Será que precisa cumprir o Shabat quando você está no deserto, quando você não tem o que fazer, quando você está de férias, para assim dizer? Então você precisa cumprir o Shabat? Por isso vem a Torá e fala novamente, sim, você precisa cumprir o Shabat, apesar que você está fazendo um Shabat, para assim dizer, durante a semana toda. Por quê? Porque o Shabat tem vários significados. O Shabat ela tem várias camadas, vários níveis de significados, um mais profundo do outro, que não é somente o descanso físico. Shabat tem a ver com elevação espiritual, tem que haver com conexão com Deus, conexão com a sua própria alma, como veremos mais tarde. Então, o Shabat tem vários significados que, apesar que você pode descansar durante a semana toda, mas quando chega o Shabat se diferencia dos demais dias da semana em vários e outros aspectos, que por isso eles têm que ser cumpridos. Quando nós falamos a palavra Shabat, infelizmente, muitas vezes, isso dá um sinônimo de problema. Não posso ligar a luz, não posso ir de carro, celular, muita limitação, me dá um nisgit. Né? Shabat quer dizer não pode, como na verdade, às vezes, o judaísmo. Né? Às vezes as pessoas pensam que o judaísmo é sinônimo de não pode fazer nada, é sofrer. Tudo aquilo que você gosta de fazer, você não pode fazer. Está errado, está enganado. Mas voltando ao Shabat, o Shabat, tudo depende do estado mental da pessoa, ou a parte psicológica da pessoa. Quando você não entende alguma coisa, então você pode interpretar isso que é algo negativo, algo ruim. Não posso fazer aquilo que eu posso fazer, que poderia fazer, que seria prazeroso para mim. Mas quando você entende o motivo, o significado do Shabat, então, assim, quando o médico te explica, às vezes, por que você não pode comer um certo alimento, não sei o que, etc., ou te limita um pouco a tua vida, a tua rotina, mas você entende que isso é para teu bem, então não só que você não fica chateado, mas, ao contrário, você vai fazer isso porque você sabe que isso é bom para você. Então, assim, também, quando Deus nos manda observar o Shabat, não é para limitar. Pode parecer limitação, mas, na verdade, é para trazer a pessoa para um estado mais elevado, mais prazeroso,
a tal ponto, mas que para isso ele precisa se desligar um pouco das outras coisas que isso pode interferir e atrapalhar a aproveitar o Shabat como deve ser aproveitado de uma forma que ele possa ter prazer. Quando a pessoa entende e tem consciência disso, então aquilo que é considerado aparentemente como limitação, então isso já não incomoda mais. Eu conheço várias pessoas que no começo o Shabat era muito chato, e depois de um tempo, quando eles começaram a entender e praticar o Shabat, perceberam, putz, o Shabat não só que não é ruim, é extremamente prazeroso. Hoje não consigo viver sem o Shabat. O Shabat me dá um descanso mental, me dá uma paz interior, que isso me dá força para superar, para enfrentar a semana que vai entrando, os outros dias da semana. Então, vamos um pouco ver algumas coisas técnicas principais do Shabat e depois também alguns significados relacionados a várias coisas que nós fazemos no Shabat. Nós vamos dividir essa aula em duas partes. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os preparativos do Shabat e a sexta-noite, o Kabbalat Shabat e a refeição do Shabat. E semana que vem nós vamos falar sobre o próprio dia de Shabat, né? O dia de Shabat até o término do Shabat. Quando nós falamos sobre o Shabat, nós precisamos fazer alguns, para poder cumprir o Shabat como se deve, da forma correta como a Torá nos manda, nós precisamos fazer vários preparativos para isso. Por que precisamos fazer vários preparativos para isso? Porque no Shabat tem praticamente três coisas principais. Uma não podemos trabalhar no Shabat. Então, depois vamos ver o que quiser trabalho, isso na semana que vem. Mas, já que nós não podemos fazer trabalho no Shabat, então qualquer coisa que você pode querer ou ter no Shabat, você precisa prepará-lo antes do Shabat. Tá? Como comida ou como acender a luz. Então, se você quer ter luz no Shabat, você não pode. Então, acender no Shabat. Então, o que você precisa fazer? Acender antes do Shabat. Você quer, é um dia muito quente, você quer ligar o ar-condicionado. Você tem que ligar o ar-condicionado antes do Shabat. Você tem, mas como que eu deixo ligado durante o Shabat todo? Então, você tem que ter um timer. Com um timer, você programa quando pode ligar, quando vai desligar, mas tudo isso antes do Shabat. Segunda coisa que nós temos no Shabat, que é muito importante, é aquilo que é chamado de oneg. Oneg quer dizer prazer. Nós temos que ter... Shabat é o dia do prazer. O Shabat é o dia que a pessoa tem que ter prazer no Shabat. Como a pessoa tem que ter prazer no Shabat? Principalmente na comida. Uma boa refeição, um bom jantar, um bom almoço. Mas, para você ter um bom jantar, um bom almoço, você precisa cozinhar antes do Shabat. Porque no Shabat é proibido cozinhar. Não é proibido preparar comida. Tá? Não é que é proibido cortar uma salada e assim por diante, mas cozinhar com fogo, isso é proibido. Então, você tem que preparar isso antes do Shabat. E depois tem um terceiro item relacionado ao Shabat, que é chamado de kavod. Kavod quer dizer honrar o Shabat. Respeitar e honrar o Shabat. Ou seja, como você respeita o Shabat, assim como você se prepara para receber um rei, uma pessoa importante, assim, então como que você se prepara para isso? Você se veste direito, você faz vários tipos de preparativos. Então assim também, para receber o Shabat com respeito e com honra, você tem que se vestir de uma forma digna. Shabat é como o rei, a nossa rainha, e nós precisamos receber ela bem. Então por isso, novamente, são coisas que você não pode fazer no Shabat. Então, você precisa fazer os preparativos do Shabat antes do Shabat. Qual o momento que nós fazemos todos esses preparativos? É na sexta-feira de manhã. A partir de sexta-feira de manhã, nós começamos a fazer os preparativos para o Shabat. Por que de manhã? Por que não à tarde? Tem um motivo técnico que você tem que ter suficiente tempo para terminar tudo antes do Shabat. Então, por exemplo, no inverno, quando o Shabat entra, sei lá, 5 horas da tarde, então, às vezes, das 3 às 5, fica muito pouco tempo para preparar o Shabat, todas as necessidades do Shabat. Então, você tem que
Não precisa ser de manhã cedo, mas precisa ser suficiente tempo. Você tem que calcular o tempo necessário que você precisa para preparar o Shabat, a tal forma que você não chegue a atrasar o horário. Outro motivo por que fazemos de manhã é porque, como qualquer mitzvah, quando você faz alguma coisa que você gosta, que você quer, que é prazeroso para você, você antecipa, você faz. Alguém que tem uma viagem marcada para não sei aonde, lá, uma viagem que estava esperando já há muitos anos, ir para Israel, ou para não sei aonde, Nova Zelândia. Então, sabe, você já vai no aeroporto antes, você já faz os preparativos. Por quê? Porque você quer. Você não quer perder o avião, você não quer atrasar, você não vai... Né? Assim também, uma mitzvah, quando você tem uma mitzvah para fazer, então, na primeira oportunidade que você já pode começar a fazer os preparativos, então você faz. Então, você não deixa isso para a última hora, na sexta-feira à tarde, antes de entrar no Shabbat. Já desde o começo do dia, já começamos a fazer os preparativos para o Shabbat. Quais são os preparativos para o Shabbat? Então, em primeiro lugar, temos que comprar toda a comida necessária para o Shabbat. Então, se temos jantar, sabemos que no judaísmo, o Shabbat é uma mitzvah de comer, e como vamos ver depois quais são os alimentos relacionados com o Shabbat, mas de qualquer forma, a pessoa pode escolher se ele quer peixe com carne, com sopa, com knishes, kigel, ou kibe, o que for, cada um conforme o seu costume. Graças a Deus, no Shabbat temos vários costumes, pratos típicos judaicos, Ashkenazim, Sefaradim, etc. Então, tudo isso tem que fazer essas compras antes. Hoje em dia, talvez é mais complicado sair de casa, então você tem o Rappi, ou você tem o iFood, não sei o quê, mas de qualquer forma, tem que fazer todas as compras antes do Shabbat. Tem um costume, inclusive, de provar da comida do Shabbat antes do Shabbat. Ou seja, quando a comida já está pronta, provar um pouquinho. Está escrito que isso traz brachá, bênção na própria comida, que seja mais gostosa. Enfim, é apenas um costume. Quem faz, faz. Quem não faz também não quer dizer que faltou em alguma coisa. Temos o costume também de assar halot. Temos hoje lojas, padarias que vendem halot, mas é sempre melhor fazer halot sozinho. Halot é a halá típica, é o pão. É o pão do Shabat, né? Se tornou uma tradição fazer aquele pão tradicional, como nós fazemos, que é chamado de halá. Mas, na verdade, halá não quer dizer halá. Halá quer dizer pão. Então, na verdade, qualquer pão funciona. Não precisa ser halá. A pessoa, sei lá, está em algum lugar onde não tem halá e não tem como fazer halá, não tem como comprar halá. Então, ele pode pegar 2 pão francês inteiros e é suficiente para as refeições do Shabbat. Ele pode pegar 2 pitas ou 2 matzot, enfim. Mas, de qualquer forma, o costume fazer, quem puder fazer halá, porque na halá, quando a pessoa faz halá, nós temos mais uma mitzvah que está relacionada com as mulheres, que é chamado de hafrashat halá. Hafrashat halá quer dizer separar uma parte da massa, que com isso fazemos o pão para Hashem, para Deus. Antigamente, quando se fazia halá, então se tirava uma parte e trazia isso no Bet HaMikdash, no templo sagrado. Hoje que nós não temos isso, então o que fazemos? Separamos e queimamos isso. Ou seja, vai para Deus, por assim dizer. Qual o motivo disso? Tem 2 motivos. Em primeiro lugar, é para limitar o nosso desejo, ou seja, é uma forma como lembrar a gente, o ser humano, por natureza, quanto mais ele tem, quanto mais ele quer. Né? Nunca você sacia o desejo, né? Especialmente quando se fala de comida. Né? Porque temos tanto problema de obesidade hoje em dia, porque a pessoa sempre quer mais, sempre tem novas ofertas, sempre tem novas comidas, e a pessoa, quanto mais ele come, quanto mais ele quer. Então, para mostrar que nós temos que ter limites na nossa vida. Não tudo aquilo que você quer é bom e saudável para você ficar comendo. Então, a halá, separamos uma parte, ou seja, mostramos não tudo, não qualquer desejo que eu tenho é preciso alimentá-la. O segundo motivo é para lembrar que tudo vem de Hashem, tudo vem de Deus. Né? A halá, a massa, a farinha, trigo, que com isso fazemos o pão. O pão representa o alimento básico, né, para viver. Então, lembrar que todo o alimento que nós temos vem de Hashem, vem de Deus. Então, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus, tirando uma parte e dando isso para Hashem, para Deus. Depois nós temos, como preparativos no Shabbat, também limpar a casa, que a casa seja bem limpa. A mesa de Shabbat posta,
com uma toalha especial, normalmente branca, para o Shabat, que seja diferente da toalha que nós usamos durante a semana, ou para quem não usa toalha, que coloque uma toalha. E também costumamos já preparar a mesa do jantar antes do Shabat. Tá? Como respeito, quando o Shabat entra, tudo já está pronto, não tem bagunça, não tem, sabe, é tudo pronto. Assim, quando você recebe algum convidado, alguma visita, então já está tudo pronto. Então, quando chega o Shabat, tudo já está pronto para o Shabat. Também, parte do preparativo do Shabat é tomar um banho antes do Shabat, se precisar cortar unhas, assim também os cabelos, e também vestir roupa mais bonita ou diferenciada, diferente da roupa que você veste durante a semana toda. Tem sábios, pela lei judaica não é obrigado isso, mas tem aqueles que costumam ter uma roupa especial para o Shabat, ou seja, não coloco no Shabat uma roupa que eu coloquei durante a semana. Tem uma roupa especial somente para o Shabat. Assim como você compra uma roupa especial para o casamento, né? Então, Shabat é especial e tem uma roupa somente que eu uso somente no Shabat ou também nos dias festivos. Importante também, não menos importante, para quem observa e aguarda bem o Shabat, na verdade é um dia muito estressante. Para quem, Deus nos livre, não guarda o Shabat, então, sabe, não tem horário. Então, quando entrar. Se eu terminei um pouco antes, terminar um pouco depois, qual a diferença? Tá certo? Mas para quem guarda o Shabat, especialmente quando se fala no inverno, que inverno o dia é mais curto, aqui, relativamente, também não é tão curto. Tem lugares que Shabat pode entrar 3 horas da tarde no inverno, 4 horas da tarde. É muito curto. Mas, de qualquer forma, na correria, isso pode causar, às vezes, o clima em casa um pouco tenso. Certo? Estou atrasado, não sei o quê, ainda não terminei isso. Enquanto isso, a criança já me sujou aqui, e isso não tomou banho, e não sei o quê, e a mesa não está posta, não sei, daqui a pouco vamos receber as visitas, e não sei o quê. E está escrito, inclusive, nos livros, que o Satã, quer dizer, a energia negativa lá em cima, pelo fato que ele sabe a importância do Shabat, a energia e o potencial especial que tem o Shabat para proporcionar para nós e para o mundo, então ele faz de tudo para atrapalhar. O que ele faz? Como que ele atrapalha? Estragando o Shalom Bait, a paz que tem em casa, né? Estragar o clima. Então, na verdade, se uma pessoa fez tudo para o Shabat, mas entra no Shabat com um clima que o marido está bravo, a mulher está chateada e não sei o quê, então, na verdade, é como preparar uma roupa bonita, mas no final você nem colocou a roupa, né? Você não está lá, você colocou as roupas no armário e não vestiu. Ou seja, o objetivo do Shabat, no final, é aquele clima, aquela energia de família unida, todo mundo feliz, sentir o descanso do Shabat, esquecer dos problemas, conversar, se relacionar, e, enfim, esse é o objetivo. Então, ter tudo pronto antes do Shabat, mas isso que leva para a briga, isso não é o objetivo. Então, tem que tomar muito cuidado, junto com isso que tem que estar tudo pronto antes do Shabat, e fazer todos os preparativos antes do Shabat, também manter o clima em casa que seja positiva e alegre. Outros preparativos mais espirituais que se costuma fazer é ir no mikve. Mikve, antes do Shabat, mikve quer dizer aquele banho ritual que se mergulha, né? É um preparativo espiritual. Ou seja, o tomar banho não tem nada a ver com tomar banho. Tomar banho é não tomar banho. Mas o mikve é para você se purificar também espiritualmente. Mais um preparativo para o Shabat é, antes do Shabat, já abrir um livro, a Parashá da semana, por exemplo, e ler e chegar na mesa pronto para poder conversar sobre a Parashá da semana, falar alguma palavra sobre isso, perguntar alguma coisa, enfim, tá? E também está escrito nos livros que antes do Shabat a pessoa tem que fazer uma autoavaliação sobre como foi a semana toda. Como que passou essa semana? Será que eu me comportei como precisava? Não chateei ninguém? Sei lá. Pensar como foi a semana.
se arrepender e corrigir aquilo que precisa se arrepender e corrigir, e dessa forma entrar no Shabbat de uma forma pacífica. A primeira coisa que nós fazemos para receber o Shabbat são o acendimento das velas de Shabbat. Por quê? No Shabbat, como comentamos antes, é proibido de acender ou apagar velas. Antigamente não tinha eletricidade, não tinha luz como temos hoje. Daqui a pouco já vamos falar a situação de hoje. Mas antigamente, então o que precisava fazer? Para você ter luz no Shabbat, então precisava acender velas antes do Shabbat. E assim judeus faziam isso, dessa forma. Só que tinha judeus que preferiam permanecer na escuridão. Por quê? Custa dinheiro. Imagina, eu preciso, o Shabbat entra às 5 horas. E eu preciso, sei lá, a luz, principalmente no jantar, sei lá, das 9 às 11. Vou ficar ligado com a luz das 5 às 11, quer dizer, eu estou perdendo dinheiro, é muito óleo, muito azeite, muito combustível, não sei o que se usava naquela época, tá certo? Então, muitas pessoas preferiam saber o quê? Eu vou ficar na escuridão no sábado e sexta-feira à noite, não tem problema. Outros também acharam que deixar a luz acesa no Shabbat, a vela acesa no Shabbat, também tem um problema halakhico, não é permitido deixar uma vela acesa. De qualquer forma, então, cada judeu se comportava de uma forma diferente, que aquele que deixava no Shabbat a luz, então ele tinha, talvez, prazer no Shabbat, mas aquele que ficava na escuridão, que prazer você tem em ficar em casa com uma família que você não enxerga ninguém? Então, perdia o conceito do Shabbat, que é, como falamos antes, Oneg Shabbat, que é ter prazer no Shabbat e também respeito para o Shabbat. Então, os nossos sábios instituíram que em todas as casas judias, antes do Shabbat, que acendam velas de Shabbat. Essas velas de Shabbat têm como objetivo três motivos. Simplesmente, imagina, você vem para casa e está tudo escuro. Isso pode, sei lá, causar um clima não bom. Você pode tropeçar, você pode, sei lá, pode causar o clima meio ruim, tá certo? E novamente, Shabbat é o contrário disso. Segundo, Oneg Shabbat, prazer. Quando você tem uma casa iluminada, então isso traz prazer no Shabbat. E como falamos também, isso é um respeito para o Shabbat, que as velas, que a casa seja iluminada. Hoje em dia, apesar que nós temos luz e não precisamos de velas, ainda nós acendemos as velas de Shabbat. Primeiro motivo, por quê? Porque essa é a forma como já vários milênios, de geração em geração, todos os judeus e judias, assim faziam em todas as casas. Então, por isso, nós mantemos a tradição como era, tá? E, além disso, mesmo naquela época que não tinha luz, as mulheres judias, como hoje, as mulheres judias, mesmo que eles acendiam velas, mas para o Shabbat eles tinham, como se chama, um tipo de castiçais especiais para o Shabbat. Ou seja, não se usava o mesmo castiçal ou a mesma ferramenta que se usava durante a semana para ligar, para acender velas, do que você usava no Shabbat. Então, assim também nós usamos a luz durante a semana toda, mas para diferenciar a luz do Shabbat dos demais dias da semana, então nós acendemos as velas de Shabbat da forma como nós fazemos. Quando que nós acendemos as velas de Shabbat? Qual é o momento certo? O momento certo, quer dizer, o momento limite, tá? É a hora do pôr do sol. Tá? Hoje o pôr do sol deve ser por volta de 5:30. Por volta de 5:25, 5:30, tá? Ou seja, que a hora do acendimento das velas é até as 5:25, 5:30 o pôr do sol. Só que é muito próximo e a pessoa pode facilmente perder o horário se ele vai calcular fazer isso no pôr do sol. Então, nós costumamos antecipar o acendimento das velas, acender um pouco antes. Existem vários costumes. Na maior parte dos lugares, se costuma antecipar 18 minutos antes. Então, sei lá, se hoje é 5:30, então às 5:40
12 seria 5:13, né, seria o acendimento das velas. Aqui no Brasil se antecipa 20 minutos. E em Jerusalém, não sei porquê, mas é uma coisa de tradição também de muitas gerações, eles antecipam o acendimento das velas já 40 minutos antes do pôr do sol. Mas, de qualquer forma, no horário que consta nos calendários, é o horário do acendimento das velas. Ou seja, é 20 minutos ou 18 minutos antes do pôr do sol. Então, no caso que se alguém esqueceu, atrasou 2 minutinhos ou 5 minutinhos, ele pode ainda, do horário do que consta no calendário, ele ainda pode acender as velas. Por quê? Porque ele tem o limite, na verdade, até o pôr do sol. Mas uma vez que chegou o pôr do sol, ele não pode mais acender as velas, e melhor não acender as velas do Shabat do que acender depois do horário, depois do pôr do sol. Além disso, por que antecipamos 18 ou 20 minutos antes? Porque existe um conceito de acrescentar sobre a santidade de Shabat que ela comece da sexta-feira. Sexta-feira é um dia laico ainda. Mas nós queremos trazer a santidade de Shabat já na sexta-feira. Não deixar a sexta-feira passar para depois começar o Shabat. Então nós antecipamos 20 minutos antes, começamos o Shabat, ou seja, no fim da sexta-feira, trazemos a Kedushá, a santidade de Shabat, já também na sexta-feira. Dito isso, também é importante também dizer que antecipar as velas de Shabat muito mais cedo também isso não faz sentido, porque tem que ser mais próximo ao Shabat. Ou seja, não adianta você ligar, sabe que eu vou chegar atrasado hoje do trabalho, não vou chegar a tempo, então sabe o que? Meio-dia eu vou acender as velas de Shabat. É muito cedo, não tem nada a ver com o Shabat, é muito longe do Shabat, não é reconhecido como que está fazendo isso para o Shabat, então isso não tem valor nenhum. Você pode antecipar meia hora antes do Shabat, até 1 hora antes do Shabat, mas antes disso não dá para antecipar. Quem precisa acender as velas de Shabat? Então, em princípio, a mitzvah das velas de Shabat é tanto para homens como também para mulheres. Mas foi dada a preferência para a mulher, já que ela é o principal da casa, ela que cuida da casa, ela é responsável da casa. Então, foi dada para ela o privilégio também dela fazer a mitzvah do acendimento das velas de Shabat. Mas, se por acaso alguém que é solteiro, ou alguém que é divorciado, ou alguém que a mulher dele não está lá, viajou e ele está sozinho em casa no Shabat, então ele tem que também acender as velas de Shabat. Mesmo que o homem não acende as velas de Shabat e a mulher que faz isso, mas também não costume que o homem prepare-se, participe na mitzvah do acendimento das velas de Shabat via os preparativos. Ou seja, ele pode colocar as velas em cima dos castiçais, ou tem aqueles que costumam preparar as velas, ligar as velas e apagar as velas, porque uma vez que apagou, é mais fácil depois acender as velas de novo. O fogo pega mais rápido quando você já acendeu uma vez do que quando o pavio é novo. Mas, de qualquer forma, participar, fazer alguma coisa, participar também nessa mitzvah do acendimento das velas de Shabat. Quem acende as velas de Shabat? Em princípio, antigamente, nós sabemos que qualquer mulher casada acende as velas de Shabat. Antigamente, solteiras também acendiam as velas de Shabat. Mas depois isso parou por causa de guerras e de falta de velas e vários acontecimentos que as solteiras pararam de acender as velas e ficou somente nas mulheres casadas. Mas o nosso Rebbe, o Rebbe de Lubavitch, ele reinstituiu novamente, trouxe esse costume antigo de mulheres e meninas, a partir do momento que elas conseguem aprender a fazer a brachá, a bênção das velas, que normalmente é com 3 anos de idade, ou às vezes um pouco menos de 3 anos de idade, mas de qualquer forma, a partir do momento que ela já consegue fazer a brachá, ela também acende as velas de Shabat todos os dias, durante todos os Shabat e também dias festivos, durante a vida inteira. As velas têm que permanecer acesas até o fim do jantar. O propósito das velas é iluminar na hora
Quando nós dormimos, não precisamos das velas. O propósito das velas é ou quando você está sentado no sofá conversando, ou principalmente quando você está comendo, que esse é o momento quando todo mundo está acordado, todo mundo está... Então, até o fim do jantar, as velas têm que permanecer acesas. Ou seja, a pessoa tem que comprar velas que são suficientemente grandes para que fique aceso durante o jantar todo. Que velas nós usamos? Qualquer vela é kasher, qualquer vela que de cera, ou pode ser de azeite, com óleo, enfim. Então, pode acender, não tem nenhuma regra específica em relação a isso, desde que ela acende e ilumine direito até o fim do jantar. Quantas velas nós acendemos? Em princípio, de acordo com a halakha, uma vela é suficiente. Na prática, as meninas, até o casamento, elas acendem uma vela. Depois do casamento, 2 velas. Por que 2 velas? 2 motivos. Uma, porque em relação ao Shabat, nos 10 mandamentos, na Torá constam os 10 mandamentos 2 vezes. Uma vez no segundo livro da Torá, a segunda vez no quinto livro da Torá. Quando fala sobre o Shabat, na primeira vez Deus fala Zachor et Yom HaShabbat lekadsho. Lembra-se de santificar o dia do Shabat. Na segunda vez, está escrito Shamor et Yom HaShabbat. Aguarda e observa o Shabat. São 2 expressões. Dessas 2 expressões, na verdade, nós aprendemos muitas halachot, muitas leis, o que devemos e o que é proibido fazer no Shabat. Então, lembrando essas 2 expressões que Deus utilizou em relação ao Shabat, então se costuma acender 2 velas. Uma pelo Zachor, pelo lembra o Shabat, e outra por observar o Shabat. Outro motivo é que uma vez que casou, então eles são homem e mulher, uma vela pelo homem, outra vela pela mulher, e existe o costume que cada vez que nasce uma nova criança em casa, um novo filho, mais um filho, cada filho é uma luz, então se acrescenta mais uma vela nas velas de Shabat para acrescentar mais luz na casa e para os nossos filhos também. Então, sei lá, alguém que tem 3 filhos, então vai acender 5 velas para si, para o marido, e mais 3 filhos. Alguém que tem 20 filhos, graças a Deus, então vai ser 20 por 2 velas. E assim por diante. Onde nós acendemos as velas de Shabat? Qual é o lugar certo? Em primeiro lugar, é a segurança. Tem que ser num lugar onde não tem problema de segurança em relação a fogo, né? Que pode causar um incêndio, que pode causar que, sei lá, de repente crianças podem ter acesso, chegar lá e vai saber o que pode acontecer. Então tem que ser um lugar seguro. E tem que ser no lugar onde você vai fazer o jantar, para que você possa ver no jantar as velas de Shabat. Porque o propósito das velas de Shabat, como falamos antes, é para o próprio jantar. Então, se é na sala de jantar, tem que ser em algum lugar na sala de jantar. Aquele que não tem, a grande pergunta hoje em dia, se alguém pode acender as velas, sei lá, não tenho velas. Posso acender a luz? Isso serve para um Shabat? Teoricamente, sim. Teoricamente sim. É uma luz. É uma luz. Não é uma vela, mas é uma luz. Ela ilumina. Só que na prática, quem que, sei lá, está no hospital, ou está num lugar onde não tem vela, ou o que for, é melhor que ela compre velas de eletricidade, né? E pode acender as velas simbolicamente como se fossem as velas de Shabat, e pode também fazer a brachá sobre elas. Como que se faz a brachá sobre como que se acende as velas? Qual é o procedimento? Então, em primeiro lugar, já estar vestido de Shabat. Então, a mulher já está vestida de Shabat. Se costuma dar tzedakah, um pouco de tzedakah no cofrinho antes das velas, porque é um momento muito especial nesse momento. Depois, ela pega o fósforo, acende o fósforo e acende a vela ou as várias velas que ela tem para acender. Ela não apaga o fósforo. Ela não pode apagar o fósforo porque a partir do momento que ela acendeu as velas, é já Shabat. E uma vez que é Shabat, você não pode apagar.
assim como você não pode acender. Então, se costuma colocar isso numa bandeja, na bandeja que tem embaixo, um pratinho, alguma coisa, e deixar ela apagar sozinha. Depois disso, se coloca as mãos em volta das velas e se faz o movimento em volta das velas 3 vezes, tá? E depois se cobre os olhos com as mãos e se recita a brachá. Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu ladlik ner shel Shabbat Kodesh, acender as velas de Shabbat, o Santo Shabbat. Por que faz isso? Por que desse jeito? Qual o significado de tudo isso? É simples. De acordo com o judaísmo, de acordo com a Halachá, quando você faz uma mitzvah, em primeiro lugar você faz a brachá. E depois você cumpre a mitzvah. Você fala para Deus, o que eu vou fazer agora? Agora vou colocar tefilim. Lehaniach tefilim. Depois eu coloco o tefilim. Eu vou, sei lá, comer matzá. Faço a brachá da matzá e depois eu como. Aqui, o que deveria fazer? A brachá sobre a vela e em seguida acender a vela. Só que aqui temos um problema. Quando você faz a brachá da vela, você já recebeu sobre si o Shabbat. Você não pode mais acender. Quando você fala Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu ladlik ner, acender a vela de Shabbat, assumindo com isso o Shabbat, uma vez que você assumiu com isso o Shabbat, você não pode acender mais. Então, tecnicamente, você não tem como acender as velas antes de fazer a brachá. Então, o que fazemos? Acendemos antes da brachá. Só, para não ter recebido ainda o Shabbat, o que eu faço? Eu cubro o rosto com as minhas mãos, como para assim dizer, ainda não está aceso, não estou tendo o prazer das velas, não estou aproveitando da luz das velas, faço a brachá, depois que eu faço a brachá, terminei a brachá, recebi o Shabbat, agora eu abro, eu enxergo, olho para as velas e recebi o Shabbat. Agora que acendi as velas do Shabbat. Tá? Depois, naquela hora, está escrito que os portais celestiais estão abertos. E é o momento de fazer bons pedidos. Então a mulher, nessa hora, continua fazendo uma reza. Saúde para os familiares, para os filhos, para os netos, não sei o que, etc. Está escrito que especialmente para os filhos, rezar que eles sejam filhos que brilham, que iluminem, especialmente com a luz do judaísmo, é um momento muito especial pedir para isso. Depois que terminou tudo isso, ela volta, ela tira, né, as mãos do rosto, se costuma dizer Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, normalmente para quem se encontra aqui em volta, mas se Shabbat Shalom, ou seja, recebeu o Shabbat, o Santo Shabbat, o Shabbat. Depois disso, nós temos o Kabbalat Shabbat. O que é um Kabbalat Shabbat? Nós sabemos que durante a semana nós temos sempre 3 rezas por dia. Uma vez de manhã, uma vez de tarde, Shacharit Mincha, e depois à noite, aquilo que é chamado de Arvit. Arvit, nós vamos fazer também na sexta-feira à noite. Só que antes disso, nós acrescentamos uma parte da reza, que isso é chamado de Kabbalat Shabbat, receber o Shabbat. O Shabbat nós recebemos através 6 capítulos de Salmos, que nós recitamos, que na nossa sinagoga nós cantamos, né? Até o Lechadudi, são 6 capítulos de Salmos que representam os 6 dias da semana. Cada capítulo representa um dia. O primeiro capítulo é domingo, o segundo dia é segunda-feira, e assim por diante. O 6º capítulo é sexta-feira. O que se fala? Qual é o assunto principal dos 6 capítulos de Salmos? Fala sobre o reinado de Deus sobre o mundo, fala sobre a alegria do dia do Shabbat e fala também sobre a futura redenção quando o Mashiach chegar, que está escrito que Shabbat é uma mostra de como será a vida quando o Mashiach chegará. Eu acho que todo esse vírus também é uma mostra, né? Todo mundo em casa, relaxado, alguns ficam loucos, gostariam de trabalhar, mas como que vai ser quando o Mashiach chegará? O principal das pessoas não vai ser ficar no escritório, trabalhar, ficar louco, pagar dívidas. Todo mundo vai ficar no Zoom.
estudar Torá, aprender um pouco. Os únicos que vão realmente ficar mais loucos são rabinos. Rabinos vão ter que dar aula sem fim. Por quê? Porque tudo vai exigir aula. As contas vão ser pagas, tudo vai ser, sabe, vai ser tão legal, tão bonito, tão gostoso, que o principal de atuação de que as pessoas vão fazer, claro, vamos comer, vamos ter as nossas necessidades físicas naturais, mas a vida vai ser uma vida mais espiritualizada. Então, esses são os assuntos que se fala nesses 6 capítulos de Salmos. Se nós vamos pegar, interessante, se nós vamos pegar a primeira letra de cada capítulo, sim? Primeiro capítulo, a primeira letra do primeiro capítulo, que é um Lamed, a primeira letra do segundo capítulo, que é um Shin, Shirul Hashem, e assim por diante, dos 6 capítulos vai dar o valor numérico de 430. 430 é o valor numérico, é o valor numérico da palavra que forma a palavra em hebraico de Nefesh. Nefesh quer dizer alma. Fazendo alusão àquilo que os nossos sábios dizem, que quando chega o Shabbat, entra uma alma adicional dentro da pessoa. Cada um de nós, quando chega no Shabbat, recebe uma alma adicional. O que quer dizer uma alma adicional? Não é uma nova alma, mas recebe uma energia maior na alma que ela tem. A alma tem vários níveis. De forma geral, de acordo com a Kabbalah, cada alma tem 5 níveis. E 5 níveis da alma, e nós temos acesso aos primeiros 3 níveis. Os outros 2 níveis da alma são níveis que nós não trabalhamos com esses níveis, são ocultos da gente. Mas quando chega o Shabbat, então uma parte desses níveis que são ocultos se revelam na gente. Isso quer dizer uma alma adicional, recebemos uma energia adicional, uma revelação da nossa alma maior durante o Shabbat. Além disso, nesses 6 versículos consta 18 vezes a palavra Deus. 18 vezes representando a Amidah, a reza durante a semana, nós temos 18 brachot. Hoje temos 19, depois foi acrescentada mais uma brachá, mas em princípio, originalmente, são 18 bênçãos. Shabbat nós não fazemos 18 bênçãos na Amidah, são 7, é mais curto. Então, lembrando a Amidah da semana, então nós temos, isso nos lembra os 18 nomes, vezes mencionando o nome de Hashem, nos lembra os 18 bênçãos que fazemos nas rezas durante a semana, e também está escrito 7 vezes a palavra Kol Hashem, a voz de Hashem, a voz de Deus, representando que Deus criou o universo em 7 dias, 6 dias e o Shabbat são 7 dias, e como que ele criou isso? Através da palavra, através da sua voz, Bidvar Hashem, Shamayim Nasu, através da palavra de Deus, é que ele criou o universo. Depois dos 6 capítulos, nós entramos e cantamos todo mundo junto o trecho de Lechadodi. Lechadodi, que tem que ser cantado com alegria. Lechadodi é uma poesia que fala sobre a grandiosidade do Shabbat, quanto que é especial o Shabbat. E ele compara o Shabbat como uma rainha e como uma noiva. Né? Nós recebemos o Shabbat assim como o noivo vai em encontro à noiva e como o rei vai em encontro à rainha, enfim. Tá? E essa poesia foi composta por um grande cabalista que viveu no século XVI, se não me engano, em Tzfat, em Safed, chamado Shlomo Alkabetz. E na primeira letra de cada frase, né, isso ele vai compondo o nome dele. Ou seja, o primeiro capítulo, a primeira frase começa com Shamor, Shamor Vezachor, Shin. O segundo começa com Lamed, né? E assim por diante, pegando a primeira letra de cada frase, vai compondo o nome dele, que é Shlomo HaLevi, Shlomo o Levi. E finalizamos com o Boi Kalá. Nós viramos no último parágrafo e o que falamos? Boi Kalá, venha minha noiva, venha minha noiva. No Shabbat estamos dando as boas-vindas à noiva e falamos isso 2 ou 3 vezes, tem vários costumes. E a terceira vez que falamos Boi Kalá em voz baixa. 2 vezes em voz alta, a terceira em voz baixa, porque, diz os nossos livros, para receber o Shabbat, nós temos 3 formas como nos atuamos, 3 roupagens: pensamento, fala e ação.
Então, nós recebemos o Shabbat através da ação, através da fala e através do pensamento. Então, 3 vezes boi kalá, 3 vezes damos as boas-vindas para o Shabbat, uma vez através do pensamento, a fala, uma vez através da ação, e outra em silêncio, que representa o pensamento, que é algo silencioso, que não se manifesta. Qual a comparação entre a noiva com o Shabbat? O noivo é o momento quando eles se juntam e se unem da maneira mais profunda que existe, que nós conhecemos, né? A maior união de um ser humano é o casamento, é o casal entre homem e uma mulher. Assim também Shabbat representa a nossa relação, o nosso relacionamento mais profundo que existe entre Deus e o povo judeu. Isso se manifesta no dia do Shabbat. Depois disso, nós vamos para o capítulo de Salmos relacionado ao dia de Shabbat e sexta-feira. Mizmor Shir Leyom HaShabbat, o cântico do dia do Shabbat. Enfim, o cântico do dia do Shabbat, ele fala sobre o templo sagrado, fala sobre como vai ser, como a importância do Shabbat e como que isso está relacionado com a vida de Mashiach, enfim. Mas de qualquer forma, isso é o Kabbalat Shabbat. Depois disso, vem a segunda parte do Kabbalat Shabbat, que na verdade é Arvit, a reza noturna, quando falamos do Barechu, o Shema Israel, e em seguida também a Amidah. Depois de tudo isso, então, nós vamos para o jantar de Shabbat. Então, quem vai na sinagoga, ele reza na sinagoga, se elevou espiritualmente, depois ele volta para casa. Hoje que nós não temos como ir para a sinagoga, rezamos em casa. A nossa casa se tornou sinagoga. Você reza em casa. Claro, você não pode falar o Kaddish. Você não pode... não é só o Kaddish, mas o resto você pode rezar tranquilamente. E, chegando em casa, é importante, como falamos, que todos os preparativos sejam feitos antes do Shabbat. Então, você chega em casa, já está tudo pronto, bonito. O clima pronto para começar o jantar, fazendo o Kiddush, e antes do Kiddush, obviamente, fazemos Shalom Aleichem. Se conta sobre o Yankale, que foi comer com sua família na sexta-feira à noite, um Shabbat, na casa da vovó. Deve ser que era raro. E chegou, sentou e começou, viu a comida na mesa, começou a pegar aquele filtro fish, o patê, não sei o que. O pai fala para ele, Yankale, você não sabe que antes disso tem reza, tem kiddush, sabe? Nós rezamos antes, não é assim. E ele respondeu, sim, eu sei. Na nossa casa, nós rezamos por quê? Porque a comida é aquela comida, oi Vesmir, precisamos rezar, pedir bênção da Hashem. Mas na casa do vovô, a comida é muito boa, então não precisamos rezar, podemos atacar diretamente a comida. Mas de qualquer forma, antes de comer, nós temos o Shalom Aleichem, o famoso Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, não se sabe exatamente quando que foi composto isso, mas alguma coisa no século XVII. Tá? E está ligado com os anjos. Está escrito que os anjos vêm acompanhando cada um de nós voltando da sinagoga para abençoar o nosso Shabbat. Tá? E damos as boas-vindas aos anjos. Então, nós temos 4 parágrafos, 4 estrofes. O primeiro é Shalom Aleichem. Boas-vindas. Shalom, shalom vocês. A segunda é Boachem le Shalom. Bem-vindos a vocês. Terceira, Barchuni, abençoem, me abençoem. E o quarto é Tzetchem, damos Tzetchem, que vocês voltam para casa em paz. Estamos, para assim dizer, mandando embora os anjos. Vamos ver depois por quê. Mas é interessante que, aparentemente, os primeiros 2 parecem a mesma coisa, não é? Shalom, quer dizer, shalom, paz para vocês. Boachem le Shalom é bem-vindos vocês. Quer dizer, é a mesma coisa, paz para vocês, é o mesmo conceito. Por que repetimos 2 vezes a mesma coisa?
Então essa é uma pergunta que alguém fez para o Rebbe quando ele entrou numa audiência particular. E o Rebbe respondeu para ele o seguinte: na verdade, nós temos anjos que acompanham a gente durante a semana, e nós temos anjos que acompanham a gente no Shabat, são outros anjos. Então, quando chega o Shabat, em primeiro lugar você fala Shalom Aleichem, você, em paz, você se despede dos anjos da semana. Que esse é o primeiro estrofe, o primeiro parágrafo. Boachem le Shalom, quando você dá as boas-vindas para os anjos, não é para aqueles anjos primeiros que fazem Shalom Aleichem. Esses são para os novos anjos que vieram especialmente para o Shabat. E depois falamos para eles, Tzetchem le Shalom, Latzet, saia em paz. Por que sair em paz? Então, em primeiro lugar, se diz o seguinte: eles não vieram aqui, o propósito deles é para acrescentar na Kedushá, na santidade do Shabat, trazer uma energia positiva. Uma vez que eles vieram trazer a energia positiva, abençoar a gente, não tem mais lugar aqui. Por que não tem mais lugar aqui? Porque o momento quando nós comemos no Shabat, olha, aquilo que pode parecer tão simples, é tão material, de repente no judaísmo como isso se torna espiritual. O momento quando nós jantamos no Shabat na mesa é o momento quando nós nos relacionamos, é o auge, para se dizer, quando nós estamos se relacionando com Deus. É o momento íntimo entre Deus e o povo judeu. No momento da intimidade, ninguém pode ficar lá, perto da gente. Certo? Ninguém pode atrapalhar, ninguém pode interferir. Então, os anjos vêm para abençoar a gente, mas depois, fora, é nós e Deus. E a segunda explicação é, uma vez que eles fizeram a função deles, então não tem motivo para segurá-los. E nós damos a permissão para eles se sentirem em casa, pode ficar ou também pode sair. De qualquer forma, depois do Shalom Aleichem, nós cantamos o trecho de Eshet Chayil. Eshet Chayil, que é o trecho dos provérbios do rei Salomão, que é uma reza feita, alguns dizem que foi feita pelo Abrão, nosso patriarca, querendo elogiar a mulher dele, a Sará. Eshet Chayil, a mulher virtuosa, é um trecho que fala sobre as qualidades da mulher. E outros dizem que isso foi uma reza composta pelo rei Salomão em homenagem à sua mãe. Mas, de qualquer forma, ele fala lá sobre várias mulheres judias, Miriam, quer dizer, de uma forma alusiva, mas sobre Miriam, sobre outras mulheres também, mostrando sobre Ruth, sobre Esther, enfim, mas de qualquer forma fala sobre as mulheres. Qual a ligação? Por que justo agora nós elogiamos as mulheres? Porque o Shabat está ligado com as mulheres. De acordo com a Kabbalah, Shabat representa a mulher. Os dias da semana representam o homem, e Shabat representa a mulher. Tá? Não vamos entrar agora aqui exatamente toda a explicação por quê, mas de qualquer forma, já que Shabat está relacionado com a mulher, então também nós elogiamos, nesse momento, elogiamos a mulher. Depois disso, fazemos o Kiddush. Kiddush, santificar o Shabat. Como falamos antes, quando Deus fala a mitzvah do Shabat, ele fala Zachor et Yom HaShabbat lekadsho. Lembra-se de santificar o Shabat. Santificar de uma forma ativa. E os sábios instituíram que quer dizer lembrar. Lembrar, você pode lembrar na cabeça. Não, lembrar através de uma ação. Que isso é através de um copo de vinho, que vinho é uma bebida importante, ou pode ser suco de uva. Mas, de qualquer forma, é feito com vinho. De uma forma um pouco mais profunda, dizem os nossos sábios que vinho em hebraico é yain, que é o valor numérico 70. Tá? Ou seja, revelar a relação, o relacionamento profundo e secreto, vamos dizer assim, aquilo oculto que se encontra dentro, estamos revelando, assim como o vinho alegra a pessoa, revela aquilo que se encontra dentro da pessoa. Então, revelar como a nossa essência, que está ligada com o número 70, para cada um de nós tem 7 poderes que são compostos de 10, que são 70, não vamos entrar nisso agora, mas de qualquer forma, é o momento quando revelamos o nosso grande potencial que existe dentro de cada um de nós, e por isso está representado no vinho, e por isso que fazemos o Kiddush sobre o vinho. Tem que ser sobre um copo bonito, 2 halot cobertas,
e preenchemos o copo de vinho até o topo, até ela transbordar. Por que transbordar? Porque é um sinal de bênção. Assim como nós transbordamos com vinho, que Deus nos transborde de brachot, de bênção, durante a semana toda. Depois nos levantamos, seguramos o vinho na mão direita e fazemos o Kiddush de pé. Por que fazemos o Kiddush de pé? Porque, na verdade, o Kiddush é uma testemunha. Estamos testemunhando que Deus criou o universo. Todo o conceito do Shabbat, né? Shabbat, eu descansei como Deus descansou depois da criação, nós descansamos também, relembrando a criação do universo. Ou seja, nós estamos manifestando e testemunhando a nossa fé que Deus criou o universo. Quando alguém testemunha num tribunal rabínico, tem que ser isso feito de pé. Então, também no Kiddush, que é uma testemunhança sobre a existência, a criação de Deus, então, nós fazemos isso de pé. Seguramos na mão direita o copo, ou se for canhoto, na mão esquerda. Nós olhamos em primeiro lugar, antes de começar o Kiddush, olhamos para as velas, tá? Para trazer a luz do Shabbat e a luz, a energia positiva de santidade para nós. Em seguida, nós vamos começar a fazer o Kiddush. O Kiddush é composto de 2 trechos. Um trecho no começo, um trecho no final, e no meio, entre esses 2 trechos, nós temos a brachá que fazemos sobre o vinho, Baruch Atah Hashem, Borei Peri Hagafen. Tá? O primeiro trecho fala sobre a criação do universo. Só que aqui é uma coisa interessante, ele não fala sobre o dia do Shabbat. Ele fala sobre o dia do Shabbat. Né? O 7º dia, Deus descansou. Mas ele começa a falar um pouco sobre a sexta-feira. Yom HaShishi, o 6º dia. Depois ele fala, Vayechul HaShamayim, terminou o 6º dia. Por que ele menciona aqui o 6º dia? Então, em primeiro lugar, queremos trazer a santidade do Shabbat também na sexta-feira. Mas também, os nossos sábios dizem, se você pegar Yom HaShishi, Vayechul HaShamayim, as primeiras 4 letras dessas 4 palavras, né, vai compor o nome de Hashem. Yud Kei, Vav Kei. Que é o nome de Hashem, que representa a criação, que com esse nome, Deus criou o universo. Ou seja, trazer Deus e revelar Deus nesse mundo, na natureza, na nossa criação. Então, fazemos isso. Quando chega a brachá de Borei Peri Hagafen, costumamos olhar para o vinho, mostrando que estou fazendo a brachá sobre o vinho, e depois continuamos até o fim do Kiddush, no segundo trecho, que fala sobre a criação do universo, a saída do Egito e o principal, porque fazemos o Kiddush, que Deus nos presenteou com o dia de Shabbat, o dia de descanso. Terminou o Kiddush, sentamos, bebemos o vinho, pelo menos 1/4 do copo do vinho, melhor, mais da metade, e com isso cumprimos a mitzvah do Kiddush. Se tem outras pessoas que estão escutando e ouvindo o Kiddush e querem fazer parte disso, então se costuma dar um pouco do vinho para cada um e beber, e todo mundo tem que responder amém depois das brachot que a pessoa que faz, das brachot que a pessoa que fez o Kiddush. Existe uma regra em Kiddush, ela bemakom seudah. O Kiddush é feito no lugar onde você vai fazer a refeição. Ou seja, se você faz o Kiddush, mas você não vai fazer a refeição, o Kiddush não é válido. O Kiddush tem que ser feito, em seguida você faz a refeição. Ou seja, o que quiser refeição? Lavar as mãos e comer pão. Se você não come pão, não faz o Kiddush, espera. Porque isso, misticamente falando, o objetivo é trazer divindade nesse mundo físico-material. Não é trazer divindade na sinagoga. A sinagoga não precisa de divindade, já está sagrado. É trazer divindade na nossa casa, na matéria. E qual aumento mais material que nós temos é quando nós comemos. Comemos é uma coisa bem material, física. Então fazemos o Kiddush, queremos trazer a santidade do Shabbat, do Kiddush, dentro da nossa comida, dentro da nossa matéria, dentro da nossa casa. Por isso o Kiddush é feito quando você faz a refeição. Em seguida, nós vamos lavar as mãos, como já falamos nas 2 aulas atrás, como se faz em Netilat Yadayim, uma caneca, 3 na direita e 3 vezes na esquerda, faz a brachá, Netilat Yadayim, volta, e você tem, como falamos, 2 halot, cobertas. 2 halot cobertas, por que 2 halot cobertas? Por que 2 halot em primeiro lugar? Porque isso vem lembrar o maná. Sabemos que Deus alimentou o povo judeu com maná durante 40 anos no deserto. Todo dia
descia de cima para cada família a quantidade de maná suficiente somente para aquele dia. Não tinha estoque. Era proibido ter estoque. Com a exceção de sexta-feira. Sexta-feira, já por causa do Shabat, que é um dia de descanso, então Deus falou, eu vou trazer para vocês o dobro, 2 porções na sexta-feira, para vocês terem para sexta e para sábado. Então nós colocamos no Shabat 2 halot, lembrando que o maná descia 2 porções para o Shabat. Mas por que lembramos justo isso no Shabat o maná? Tem 2 motivos. O motivo, desculpe, porque em primeiro lugar vamos falar sobre por que cobrimos a halá. Então, o motivo é porque a maná vinha coberta de orvalho em cima e orvalho embaixo, como uma caixinha, recebia e abrir e pegar o maná. Então, assim também nós cobrimos a halá. Embaixo tem a toalha do Shabat, ou aquele suporte da halá. Em cima nós cobrimos para que seja parecido ao maná. E o segundo motivo é para não desrespeitar a halá. O que quer dizer desrespeitar a halá? Normalmente, no judaísmo, quando nós comemos uma refeição à base de pão, a primeira coisa que nós comemos, e a primeira brachá, e a única brachá, inclusive, que nós fazemos é sobre o pão. Sempre começamos uma refeição no pão. E a partir daí você come peixe e carne, etc. Aqui, como deveríamos fazer? Deveríamos fazer a brachá sobre o pão. A primeira coisa, é mais importante. E depois fazer o kiddush. Só que nós temos que fazer o kiddush, santificar o Shabat, tem que vir antes da comida. Então, para não desrespeitar e, para assim dizer, humilhar a halá, então cobrimos a halá. Para assim dizer, a halá ainda não está aqui. Fazemos o kiddush, depois que fizemos o kiddush, descobrimos a halá, agora começamos a refeição, agora começa de verdade. Isso é muito interessante, mostrar quanto que a Torá é sensível. É óbvio que a halá não tem sentimentos, a halá não tem, não fica ofendida. Então, qual é o significado disso? Na verdade, a Torá quer nos ensinar a gente quanto nós precisamos ser sensíveis perante o próximo. Olha, se a Torá tomou tanto cuidado para respeitar a halá, quanto nós precisamos tomar cuidado em relação a respeitar o próximo e, com certeza, não desrespeitá-lo e cuidar disso. Se conta que, certa vez, tinha um grande rabino chamado Israel Salanter, um grande rabino, que uma vez ele foi para uma certa cidade e precisava ficar lá para o Shabat, e muita gente queria convidá-lo para o Shabat, um grande rabino. No final, ele ficou numa família de um padeiro lá. Quando voltou da sinagoga, o chefe da família, o dono, viu que a mulher esqueceu de cobrir a halá. E ele tem um rabino, como sabe, ele ficou sem jeito. Aí falou para a mulher, você não sabe que precisa cobrir a halá? E a mulher ficou meio chateada. É desse jeito que você fala comigo? Tá bom, esqueci, sabe? Mas imediatamente fui, com lágrimas um pouco assim, né? Foi e cobriu. O rabino chegou, sentou na mesa e fala para o padeiro, me fala uma coisa, você sabe por que nós cobrimos a halá? Ele fala, claro, todo mundo sabe, qualquer criança sabe. É para não humilhar a halá. E o rabino fala para ele, escuta o que você está falando. Você me fala para não desrespeitar a halá. E olha como você, por causa da halá, por causa de cobrir a halá, como você desrespeitou a tua mulher. Então, às vezes, né, temos que ser sensíveis e ter consciência daquilo e como nós fazemos. Né? Fazemos isso, está escrito assim, está escrito assado, mas tem que aprender as mensagens, o que a Torá quer nos falar com isso, o que ele quer nos dizer com isso. Né? Era melhor você deixar a halá descoberta e não desrespeitar a mulher do que cobrir a halá e desrespeitar a mulher. Tá? De qualquer forma, cobrimos, sentamos, pegamos as 2 halot, colocamos juntas e costumamos fazer com a, como se chama, com a faca, uma pequena marca sobre a halá. Olha, a aula está sendo muito longa, mas já vamos acabar. Desculpa pelo atraso. Uma marca. Por que fazemos essa marca?
de acordo com a halakha, você não pode fazer uma interrupção muito grande entre a brachá e comer a halá. Então, o certo seria cortar a halá, pegar o pedaço de halá e fazer a brachá e comer. Só que não é honroso, né? É mais honra você fazer a brachá sobre uma halá inteira do que já um pedaço já cortado. Então, fazemos uma pequena marca para dizer, já comecei a cortar, mas já estou aí em seguida faço a brachá e imediatamente eu corto e como um pedaço de halá. Tá? Depois, você come um pedaço de halá, você também corta e dá para os demais, os outros familiares ou convidados para comer da halá. Nós mergulhamos 3 vezes no sal e comemos. Isso já falamos sobre o conceito do sal semana passada. E comemos e também se dá para os outros. Tá? Muito bem. Depois, comemos a refeição. O que você come a refeição? Já falamos que o conceito de Shabbat é Oneg Shabbat, o prazer do Shabbat. Então você come aquilo que você gosta. De acordo com a halakha, o que uma pessoa gosta, quais são as pessoas gostosas, importantes, não só gostosas, mas também importantes, é peixe e carne. Por isso comemos tanto peixe como também carne. Normalmente, durante a semana, você come ou peixe ou carne, mas no Shabbat, é uma mitzvah de ter prazer, comemos tanto peixe como carne. Mas, obviamente, se uma pessoa não gosta de peixe, não gosta de carne, não precisa comer, porque se isso tira o prazer, então isso não é o objetivo do Shabbat. Mas se a pessoa gosta de peixe e de carne, é bom ele comer peixe e carne. Peixe, na verdade, está um pouco relacionado com Shabbat. Os sábios dizem que os peixes têm os olhos abertos, nunca fecham. Assim também, Deus tem os olhos abertos e cuida da gente o tempo todo. Por isso, lembrar isso, comemos peixe no Shabbat. Além disso, peixe em hebraico é dag. Dag é Dalet Gimel. O valor numérico de Dalet é 4, Gimel é 3, valor numérico 7. Né? Total 7. Ou seja, que vem lembrar o dia de Shabbat, que é o 7º dia da semana. Por outro lado, carne. O que é carne? Carne é uma coisa gostosa, mas, de acordo com a halakha, preparar carne é muito mais complicado. Isso pode envolver erros e pecados. Por quê? Porque carne é um animal, você precisa fazer shritá. Abater da forma kasher como abater. Depois que você abateu, você precisa tirar o sangue. Então, você como tirar o sangue. Depois, você não pode misturar carne com leite. Ou seja, quando você tem carne na mão, você pode fazer vários erros e chegar a pecar, para assim dizer. Peixe é muito simples. Peixe não tem erro. Peixe você não precisa abater, você não precisa fazer nada. O peixe é kasher, você pode cortar e comer do jeito que você quiser, com sangue, sem sangue, como você quiser. Para mostrar a diferença entre os dias da semana e o Shabbat. Dias da semana é como carne. Você pode errar, você pode pecar, você pode escorregar espiritualmente e assim por diante. Mas o Shabbat é um dia tão sagrado que, para assim dizer, é quase impossível errar. Estamos tão próximos a Deus que nós não erramos, nós não pecamos, somos ligados com Deus durante todas as 24, 25 horas do Shabbat. Tem o costume, os Ashkenazim, de comer gefilte fish. Gefilte fish no Shabbat. De onde vem esse costume de gefilte fish? Literalmente, o que é gefilte fish? É peixe junto, misturado com outras coisas, né? Pão, vegetais, não sei o quê. Literalmente, tecnicamente, antigamente as pessoas eram mais pobres, famílias grandes, não tinha como dar peixe para todo mundo, era caro, então se pegava esse peixe e se misturava com outras coisas mais baratas e dessa forma se distribuía para todo mundo. Tá? Esse é um motivo. Outro motivo, existe uma proibição no Shabbat, isso é um pouco mais complicado, não é para agora, mas existe uma proibição de borer. Borer quer dizer, você não pode separar o bem do mal. Tá? O que quer dizer bem ou mal? Tudo é relativo. Aquilo que você quer comer é bom, aquilo que você não quer comer é mal. Então, quando você come peixe, você tem espinhas. Espinhas é o mal. Você não pode separar as espinhas do peixe no Shabbat. Tá? Você pode comer o peixe na prática, você pode tirar da boca, mas você não pode separar isso antes. Então, tecnicamente, é muito mais fácil fazer um gefilte fish, que já não tem espinas, não tem nada, e você evita problemas halachicos no Shabbat. Tá? O terceiro motivo para que gefilte fish é, novamente, para trazer santidade dentro da matéria. Ou seja, pegamos um pedaço de peixe e misturamos isso com outras matérias, com outras coisas, sim? E comemos no Shabbat. Ou seja, trazer santidade do Shabbat dentro da matéria
até onde nós conseguimos trazer. Depois, da parte física, não é? Da comida do Shabbat, temos a parte espiritual também na mesa. Costumamos cantar melodias, despertar nosso coração, falar palavras relacionadas ao Shabbat, ou à Torá, ou da Parashá da semana, etc. Tudo isso faz parte do preenchimento do nosso Shabbat. Temos a reza antes, temos a comida, mas na comida também temos a parte espiritual. Depois disso, nós temos, depois que finalizou toda a refeição, temos o Birkat Hamazon, ou seja, agradecer a Deus pela comida, pelo alimento, o Birkat Hamazon, aquele longo, aquele que todo mundo valoriza muito falar isso, mas na verdade, estamos agradecendo a Hashem por toda a boa comida, por tudo aquilo que Ele proporcionou para a gente. Em outras palavras, finalizando, então, o Shabbat é um dia sagrado, nós recebemos uma alma adicional. O objetivo do Shabbat é trazer santidade aqui, é nos santificar, é um dia de deleite, de prazer, não só para a alma, mas também para o corpo, por isso é uma mitzvah de comer no Shabbat. Então, voltando àquilo que falamos no início, uma limitação, tem muita coisa que não posso fazer, justo o contrário, é trazer prazer no Shabbat, não só espiritual, mas também físico. Mas se você vai ficar no computador, se você vai ficar na televisão, se você vai ficar, então, você pode fazer o que você quiser, mas o prazer do Shabbat, o prazer da família, o prazer de uma conversa, o prazer, então você não vai ter. E nós queremos muitas vezes ter isso, mas sempre tem alguma coisa que atrai a gente. Não, agora eu preciso ouvir o que o Bolsonaro está falando, o que eu não sei quem está dizendo, e o meu amigo que está me chamando, e aquele e-mail que preciso responder, aquele WhatsApp que preciso olhar. Então, mas tudo isso distrai a gente, atrapalha realmente ao nosso verdadeiro prazer. Então, e a pessoa sabe às vezes, ele sabe, o verdadeiro prazer se encontra quando eu deixo de fazer certas coisas, mas eu não consigo. Então, mas isso é o Shabbat. O Shabbat te ensina, sabe o quê? Deixa de fazer, joga na gaveta tudo aquilo que você não precisa no Shabbat, para você poder se concentrar em você, na família, em Deus, que essa é a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Boa noite a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, então agora todo mundo pode falar e conversar. Eu sempre tenho, né? Como? Alguém tem uma pergunta? Eu tenho. Fala. Eu também. Eu? Sim, Hannah, pode falar. Não, eu queria só saber o seguinte, você falou que não pode acender velas muito tempo antes. E se a gente deixar aquela vela já acesa, aquela mais grossa, que a gente costuma deixar de Yom Kippur, pode usar esse fogo para acender a vela de Shabbat? Pode. No caso? Não no Shabbat. Antes do Shabbat, não no Shabbat. Não. Antes do Shabbat. Mas, por exemplo, eu acendo meio-dia, ela antes. E aí eu acendo a vela de Shabbat por ela, pode ser? Pode ser, mas tem que ser perto do horário das velas de Shabbat. Não pode ser antes também. Não muito antes. Não pode ser muito antes. Não muito antes. Antes também não. Tá. Obrigada. Que você pode fazer, você pode mandar alguém que está em casa, se tem a filha que fica em casa, ou a mãe, ou a irmã, não sei o que pode acender para você as velas, se você chegar atrasado. Tá bom. Obrigada. Quem mais queria perguntar? Eu quero perguntar. Fala, cara. O que a gente faz com aquele vinho que sobra no copo? Às vezes a gente não bebe tudo, é muito vinho. Pode desprezar? Pode jogar? Pode devolver, você pode jogar, você pode devolver na garrafa, como você pode usar. Tem aqueles que costumam deixar um pouco do vinho para o dia seguinte, para o kiddush do dia seguinte. Então você pode deixar, tá? Você pode deixar ou devolver na garrafa, só que quando você devolve na garrafa, você tem que tomar cuidado, em primeiro lugar, pegar da garrafa e colocar um pouco no copo de vinho, e depois, em seguida, do copo de vinho, você coloca de volta na garrafa, e o porquê não vamos falar agora sobre isso. Tá ótimo. Obrigada. Imagina. Quem mais? Tá bom? Então, boa noite a todos. E até semana que vem, se Deus quiser. Lembrando a todos que temos Shabbat,
se Deus quiser, ou para Shabbat, sexta-feira, Havdalah, sábado à noite. Semana que vem, se Deus quiser, vamos fazer um pré-Shavuot, faremos uma noite de inspiração e de preparação para a festa de Shavuot, quarta-feira à noite, às 8 horas, e depois vocês vão ver a divulgação, se Deus quiser. Até lá, que todos tenham uma semana excelente, se Deus quiser.